Hoje o nosso papo é sobre o ETF americano QQQ. Vamos dar uma olhadinha o que tem dentro desse ETF e se ele vale a pena para o investidor. Fala galera, aqui é o Felipe, nesse canal a gente fala de investimentos e educação financeira. Se você gostar desse vídeo, considere se inscrever e deixar o seu like. O ETF QQQ ele é gerido pela Invesco, ele é um ETF americano que é negociado na bolsa americana. Esse ETF ele segue o índice Nasdaq 100. Esse índice ele pega as 100 maiores empresas da bolsa Nasdaq, que é a segunda maior bolsa americana. Então ele pega as 100 maiores empresas dessa bolsa, mas são empresas não financeiras, né? Então ele vai tirar vários bancos e várias financeiras ali. O que acontece é que esse ETF ele fica um pouco pesado em tecnologia, porque as maiores empresas americanas, tirando os bancos, que tem muita empresa de tecnologia no meio. Então vamos dar uma olhadinha nos detalhes desse ETF aqui. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos, é apenas uma análise pessoal. Se a gente for olhar a valorização desse ETF desde que ele foi criado, o ETF QQQ ele foi criado no ano de 1999, então ele tem mais de 20 anos aí. Então, hoje ele está custando em torno de 437 dólares, ele teve uma valorização de mais de 726%. Mas é importante lembrar que por ser um ETF que é mais concentrado em tecnologia, ele tem muita oscilação, ele sobe e desce bastante. Mas num período de longo prazo a gente pode perceber que a valorização dele foi grande. Se a gente for olhar aqui, nos últimos 10 anos, se você tivesse investido $1.000, você teria hoje 5.620 dólares. Ele ganhou aí mais de 5 vezes o valor dele de valorização. Obviamente que ainda tem a questão do câmbio, né? Porque nesses 10 anos o câmbio também, o dólar subiu bastante. Então você teria um ganho com a valorização, mais a questão cambial. Olhando um pouco como esse ETF está dividido, como eu disse para vocês, a maior parte dele, por ele não ter empresas financeiras, a maior parte dele vai ser concentrada em tecnologia. Então a gente pode perceber aqui que o setor de tecnologia está em 57% aqui desse ETF. A parte de consumo discricionário está em 19%. Healthcare, que é a parte de saúde, está em 6,95%. Telecomunicações 5%, entre outras aqui. Aqui a gente pode ver as 10 maiores posições que esse ETF tem. Então a gente pode perceber que na Microsoft ele vai ter aqui 8% do portfólio dele, Apple 7% do portfólio, Nvidia 6%, Amazon 5%, Meta 5%, entre outras empresas aqui. Então a gente pode perceber que ele realmente é bem concentrado em tecnologia, o que dá uma volatilidade maior para ele, mas também traz uma valorização de longo prazo bem interessante. Então aqui uns dados aqui sobre esse ETF, aqui o ticker dele é QQQ, ele é negociado na bolsa Nasdaq, existe desde 1999, ele tem 101 ações nele, a taxa de administração desse ETF é 0,2%. Culturalmente, as taxas de administrações dos fundos ETFs lá nos Estados Unidos são muito baixas, bem mais baixas aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente vai ver 0,5%, 0,09, 0,05, então a administração lá é bem baixa porque os ETFs têm um volume de dinheiro muito grande. Aqui o valor total de ativos que ele tem dentro do ETF é 256 bilhões de dólares, então é um ETF muito grande. Atualmente o preço dele está em 437 dólares, mas algumas corretoras que tem esses ativos americanos, elas fazem o fracionamento, então você não precisa ter os 400 dólares para começar a investir nele, você poderia ir fracionando, né? Você pode comprar metade do ETF, você pode comprar 0,1, né? Acho que algumas corretoras aí o investimento mínimo está em torno de 10 dólares, então essa parte é bem tranquila. A gente pode olhar aqui que ele até teve algumas distribuições de dividendos no período, tá? Mas esse ETF, como ele é concentrado muito em empresas de tecnologia, acontece que essas empresas não distribuem dividendo. Então esse ETF, a maior parte das empresas deles não é focado em dividendo, é focado em crescimento. Então o ETF, o dividendo que ele vai pagar vai ser um dividendo muito pequenininho, né? Mas ele é muito focado em valorização. Esse ETF, o QQQ, é um ETF muito interessante de você ter na sua carteira de investimentos nos Estados Unidos. Mas é importante que você saiba dividir bem a sua carteira, né? Você colocar ativos mais seguros e esse ETF, porque ele tem um certo risco. Ele sobe bastante, mas quando a bolsa cai, ele tem uma queda maior também. Então você tem que ter essa questão do risco em mente. E aí? O que você achou desse ETF? Comenta aqui nos comentários se você já conhecia ou se você já tem ele na sua carteira. No vídeo de hoje é só, e a gente se vê na próxima.